Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja bem-vindo a este canal. Quero aqui já dar uma boa noite para você. Vão chegando, vai chegando com a família, vai convidando os amigos, as amigas. Como esta live também vai ser passado depois no canal Fala Sério Pastor, do pastor Eliazar, também eu te desejo uma boa noite, que Deus te abençoe, você que é do canal do Eliazar, que Deus possa te iluminar. E hoje com certeza vai ser uma live abençoada. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas especiais e eu tenho o prazer, a alegria de receber aí o meu querido pastor Eliazar. Boa noite, meu querido. Olá, Excelência, boa noite. Boa noite a todos os amigos aí que acompanham o canal João Pedro Torales. Sejam bem-vindos, é uma alegria estar com vocês. Aos amigos aí também do canal Fala Sério Pastor, é muito bom estar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho de um assunto muito importante, muito especial. O João Pedro tem falado muito aí nesses últimos dias, eu já vi algumas entrevistas dele, alguns debates muito interessantes acerca da lei de Deus, acerca do sábado, e eu acho que o assunto de hoje vai ser muito interessante, vai ajudar muito você que tem dúvidas, e você que já sabe no que crê, vai aprender aí a solidificar ainda mais a sua fé com melhores argumentos. Amém, pastor. Amém. Pastor, vamos fazer uma pequena entrevista contigo, tá? A gente vai aprender um pouquinho aí, algumas particularidades da sua vida, até onde você quiser contar, você vai contar. Não precisa ter medo, são perguntas simples, perguntas bacanas aí que eu já fiz para outros pastores, como o pastor Benjamin Belmonte, o pastor Gilberto Teis, vários pastores aqui participaram das entrevistas, né? As perguntas são sempre parecidas, porém as respostas são bem diferentes. Cada um tem aí um encontro com Jesus, cada um tem um tipo de pensamento, né? E então hoje, pastor, mas antes de eu começar aí já fazendo a primeira pergunta, eu tenho uma curiosidade. Da onde surgiu esse nome pro teu canal Fala Sério Pastor? A hora que eu vi Fala Sério Pastor, eu falei, mas da onde ele surgiu com esse nome? É legal. Você quer comentar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim. Olha só. Esse nome surgiu há muito tempo atrás. Na verdade, quando eu comecei o meu ministério há 11 anos atrás, lá na cidade de Santa Maria da Vitória, no extremo oeste da Bahia. Então, ali eu fazia um programa à tarde com os jovens de perguntas e respostas. A gente se reunia como se fosse um programa jovem, e ao invés de termos ali outras coisas, nós fazíamos um momento de diálogo. E aí cada jovem levava a sua pergunta, cada jovem levava o seu questionamento, e aí me colocava como uma espécie de na mira da verdade. E aí, pastor, fala sério, pastor, vou mandar uma pergunta agora para você. E aí fazia a pergunta, fala sério, pastor, e acabou ficando conhecido como Fala Sério Pastor. Então, às vezes tinha um acampamento de retiro de carnaval, às vezes a gente ia para um acampamento dos bravadores, pastor, vamos fazer um Fala Sério Pastor aqui? Bora! Aí reunia todo mundo, e aí a gente ficava naquele momento de perguntas e respostas. Depois que eu fui embora, vários continuaram, né, pastor, por que você não faz um canal no YouTube respondendo as perguntas igual aquele Fala Sério Pastor? E aí foi nessa insistência, eu sempre protelando, né, deixando para depois, até que resolvi criar. Então, eu vou fazer um canal aí só para falar desses assuntos bíblicos, teológicos, respondendo perguntas. E aí, então, criei o canal com este nome, Fala Sério Pastor. É um canal de perguntas e respostas, e a gente vai respondendo temas assim bíblicos, temas teológicos, voltados especialmente para a religião. Amém, meu querido, amém. Então, aí a partir disso, iniciou aí o canal Fala Sério Pastor, e na verdade, tá falando muito sério mesmo, pastor. Tô gostando do teu canal, parabéns, tá indo muito bem, né? São temas aí muito interessantes, então,
eu quero aqui novamente, já quero fazer aquela propagandinha, aquela recomendação. Você que é do canal João Pedro Torales, vá lá, dê um pulinho no canal Fala Sério Pastor, do pastor Eliazar Domini. Acho que é isso o nome final, Domini, né? Aí vá lá, inscreva-se no canal dele, né? Ative as notificações, que eu tenho certeza que esse canal vai ser uma bênção para você, para sua família e para toda a sua casa. E você que é do canal Eliazar, se quiser conhecer o canal João Pedro Torales, também está livre aí o acesso se vocês quiserem conhecer. Queridos, estamos aí recém-iniciando. Você que está chegando agora, vá compartilhando aí o link desta live, vai convidando o pessoal, amigos, amigas, para chegar e para ir assistindo esta live, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Iniciarei com algumas perguntas. Pastor Eliazar, cidade de nascimento. Eu nasci na cidade de Guanambi, no extremo, no sudoeste da Bahia, né? Já ali descendo para Minas Gerais, próximo ali a Caetité, como quem está indo para Bom Jesus da Lapa. Nasci na cidade de Guanambi e impressionante que eu tive o privilégio de ser pastor lá. Foi o meu segundo distrito, né? O lugar onde eu nasci. Há quanto tempo você prega a palavra de Deus? Rapaz, aí já tem um tempinho, viu? Desde... Olha, meu primeiro sermão mesmo eu fiz na cidade de Uberlândia. Olha, chegou aqui o meu copinho de palmito famoso. Nas lives lá eu sempre uso um copinho de palmito lá no meu canal. Muito bom. Eu tinha 8 anos de idade, na cidade de Uberlândia. Eu fiz o meu primeiro sermão. Meu pai estava colportando lá. E nós ficamos hospedados ali numa igreja, e tinha uma escola também. E então nós ficamos ali, acho que era Santa Mônica o nome do bairro. Bairro Santa Mônica. Tem até um zoológico, não sei se ainda existe, Santa Mônica, ali em Uberlândia. Se tiver alguém de Uberlândia aí, manda um alô aí. Então, lá eu fiz o meu primeiro sermão. Tinha 8 anos de idade. Depois, na adolescência, eu voltei a pregar. Nós fizemos uma série de conferências. Eu tinha em torno de 15 anos, 16 anos, 15 anos, na cidade de Queimadas, na Paraíba. Mando um beijo aí para o pessoal de lá de Queimadas, é uma turma onde meu pai foi pastor. E então, lá eu junto com um amigo que é pastor, ele pregava e eu dava os estudos bíblicos assim à tarde. E eu tive o privilégio de pregar pela segunda vez lá, assim, foi um sábado, né? E aí, então, depois eu fui para o seminário, aí pronto, aí pregando direto. Desde então, não paro de pregar. Amém. Amém, pastor. Boa resposta. Vamos agora apertar um pouquinho você aqui. Qual é o maior desafio para um pastor? Vamos fazer uma bate-volta aqui, na sua opinião, para a gente ir perguntando. Qual é o maior desafio para um pastor? Maior desafio para um pastor? Olha, eu acho que é relativo, porque cada pastor tem uma realidade diferente. Então eu posso falar de aspectos meus, os meus maiores desafios. Mas assim, os meus maiores desafios podem não ser os maiores desafios de outro colega. Então, eu acredito que o maior desafio do pastor é lidar com as coisas sagradas sem perder a sacracidade das coisas. Quando você lida com máquinas, é muito simples. Você é um engenheiro mecatrônico, você é um indivíduo, é um mecânico, chega o carro lá na sua oficina, você está mexendo com robótica, enfim. Chega o produto, você pega a chave de fenda, pega a chave estrela e roda, bota parafuso, tira parafuso, troca o filtro, É uma máquina. Seu instrumento de trabalho é aquilo ali. Você se sente bem trabalhando com aquilo ali. Então, cada pessoa tem a sua área. Quando você trabalha com ser humano,
já é um pouco mais difícil. Aí você tem os psicólogos, você tem professores, não é? Que trabalham diretamente com a mente humana. Né? Um professor, ele trabalha cuidando da mente desde uma criancinha até um adolescente, um jovem, um adulto, enfim, trabalha na formação. O pastor, além de trabalhar com o ser humano, ele não trabalha com máquina. O instrumento, a ferramenta de trabalho dele é a Bíblia. Então, assim, você tem um instrumento que é sagrado, um instrumento que não veio da cabeça humana, mas veio da mente divina e foi colocado em palavras humanas. E creio que um dos maiores desafios do pastor é lidar com a palavra de Deus sem perder, sem olhar para ela como uma chave de fenda, como um instrumento de trabalho, apenas como sabe, de você estar lendo a Bíblia para meditar, e não, você vai lendo a Bíblia, rapaz, isso aqui já faz um sermão, peraí, já para de estudar e já senta e já começa a escrever um sermão. É sentar e ler a palavra de Deus. Outro desafio grande que o pastor enfrenta é em relação eu acho que todo mundo, a própria espiritualidade, não é? O pastor, ele ser alguém espiritual, ser alguém referência, e talvez um dos grandes desafios também do ministério pastoral é entender que a sua família é a sua primeira igreja. Nós salvamos a igreja e muitos de nós esquecemos da família. E a nossa primeira igreja é a nossa família. E eu acho que um dos grandes desafios, não é só meu, de muitos pastores, é esse. É entender que aqui na terra, em primeiro lugar está a família, depois a igreja. Sua primeira igreja é a sua família. Não adianta você levar um distrito inteiro para o céu, centenas de irmãos para o céu, e você olhar para trás e ver que a sua família ficou. Então, acho que esse é são os maiores desafios do ministério pastoral. Muito bem, pastor, muito bem. Pastor, se Deus te desse uma oportunidade de você realizar um sonho, se Deus falasse, Eleazar, eu vou realizar um pedido seu, meu filho. Fala como ele disse lá para... deixa eu lembrar aqui que eu acabei de esquecer, me deu um branco aqui. Salomão? Quando ele disse lá, disse, fala meu servo, né, Salomão, que eu vou realizar o que você me pediu. O que você pediria para Deus? Se Deus falasse assim, eu te dou carta branca, meu filho, o que você gostaria de pedir para mim? O que você pediria para Deus? Rapaz, boa pergunta. Mas sem sombra de dúvidas, sem pestanejar, meu único pedido a Deus é que ele não permitisse que eu me perdesse. Se Deus fosse perceber que lá na frente, em algum momento, eu iria abandonar os caminhos dele, ou que eu perdesse minha salvação, que ele, por favor, me permitisse descansar em paz, o sono da morte, que eu dormisse o sono da morte em paz, mas que eu não perdesse a minha salvação. Acredito que esse é um dos... Acho que é o maior desejo do meu coração, né? O maior desejo do meu coração é esse. Eu creio que todos, o que mais querem, o que nós mais queremos é nos salvar, né? Verdade, é verdade. Perder a sua salvação. E eu creio que se a gente perder a salvação, a gente perdeu tudo, né, pastor? A gente remou e morreu na praia, como diz um ditado. Então, pois é, exatamente. O mais importante, realmente, é a gente não perder a salvação. Então, sede firme, né, até o final, e eu te darei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus. Eu tenho algumas perguntinhas simples aqui para você já entrar no tema daqui um pouquinho, para não tomar muito o seu tempo. Qual é o pastor que você tem uma grande admiração? Agora eu vou te colocar numa saia justa, porque você participa com muitos pastores, muitas lives. Agora, se você falar um só, vamos ficar com ciúme, mas você terá que escolher. Qual pastor que você acha assim, esse pastor eu admiro bastante e por quê? Rapaz, olha, não precisa mutar não, parece que parou o negocinho do eco, viu? Parece que parou. Bom, qual pastor eu mais admiro? Rapaz, eu tenho grandes amigos pastores, viu? Eu tenho grandes amigos pastores. Mas eu vou te surpreender com a minha resposta. Talvez para muitos que já me conhecem, a minha resposta não vai ser uma surpresa.
mas um dos pastores que eu mais admiro é o meu pai. Meu pai é pastor. E é um homem que eu admiro muito, porque sabe aquele pastor que não tem medo nenhum de chamar o pecado pelo nome? É claro, com zelo, com amor, com um jeito certo, mas é uma pessoa que, que não negocia com o pecado, sabe? É um dos pastores que eu mais admiro. Em primeiro lugar está o meu pai. E aí depois nós temos aí uma lista grande de colegas de ministério. Tem o Michelson Borges, o Adenilton Tavares é como um irmão para mim, o pastor Adenilton. Eu conheço há muitos anos. O pastor Isael Costa, ele é professor no seminário, é um grande amigo por quem eu tenho um apreço grande também. E das nossas lives aí, o pastor Michelson Borges, Sérgio Monteiro e Adriano já são figuras assim carimbadas, né? Além deles, também uma figura carimbada e que eu tenho uma apreciação grande, um carinho muito grande também, o pastor Gilberto Tais, com quem tive o privilégio de ser contemporâneo ali no Salt e com quem já fiz várias lives aí sobre profecias. É uma pessoa de um conhecimento profundo da palavra de Deus. Então tenho grande admiração por ele também. Enfim, eu vou acabar sendo injusto aí, mas são pastores que eu admiro bastante, né? Ok, realmente, admirar o pastor e ainda o pastor ser o seu próprio pai é interessante, né? Muito interessante, que com certeza teu pai ficou orgulhoso aqui. Então, o teu pai com certeza é um dos meus. Eu também, embora a gente é pecador, eu também gosto de pregar, às vezes, e chamar o pecado pelo nome. Você tentar mostrar a verdade, né? Claro, com amor, igual você falou, com carinho, mas muitas vezes uma mensagem mais forte assim não atrai todo mundo, né? E daí a pessoa fica mais ali retraída, embora que também, em outros aspectos, uma mensagem firme, muitas vezes liberta multidões de pessoas que estão presas aí no pecado. Então, parabéns por você admirar o seu próprio pai como pastor. Você é de família pastoral, né? Teu pai é pastor, você é pastor, o teu avô acho que era pastor também, né? O quem que você perguntou? Ah, sim. Eu tô perdendo aqui teu áudio, mas você tá me ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você perguntou quem que era pastor também? Você fez assim, alguém mais que era pastor? Meu pai? Ok. Pastor, o pessoal tá ouvindo bem, você tá me ouvindo. Eu tô ouvindo pelo computador, então tem um pouquinho de atraso. Pouquinha coisa de atraso na voz, mas eu tô acompanhando você aqui, tá? Então, mas parabéns por isso. Também os outros pastores que você frisou aí são pessoas que eu gosto muito, o Michelson Borges, né? O pastor Eliazar, o outro pastor lá também que eu admiro bastante. Também tem o pastor Sérgio Monteiro. O Gilberto Tés é um pastor que eu gosto muito, porque sempre é parceiro, sempre está aí ajudando. É um pastor muito paciente, né? Muito calmo, eu admiro muito. Então, o pessoal que você escolheu aí foi um pessoal muito bom. Mas o pastor principal que você admira é o seu próprio pai. Parabéns. Deus te abençoe. Eu vou fazer aqui mais 2 perguntinhas só e eu vou permitir que você entre no tema. Nesse momento em que nós vivemos, qual é a mensagem mais importante que um pastor ou um pregador deve anunciar nos púlpitos ou no YouTube, ou seja, no dia a dia? Qual é a mensagem que um adventista remanescente tem que pregar hoje, na tua opinião? Deixa eu só ajeitar a lâmpada aqui, que deu um vento forte aqui, o negócio, pronto, melhorou aqui. Vamos lá. A mensagem para este tempo, meu amigo. Sem dúvida nenhuma, é a mensagem da volta de Jesus. Essa é uma mensagem sempre atual. A mensagem da volta de Jesus, essa é a mensagem que deve ser proclamada a todo mundo com poder, acompanhada naturalmente do Espírito Santo. Essa mensagem deve ser proclamada a todos.
Todas as outras mensagens, elas são adjacentes a esta, porque todas as mensagens que nós pregarmos, elas têm um único objetivo: fazer você entender mais sobre Deus para estar preparado para a volta de Jesus. Então eu vou falar sobre a lei de Deus. Para que eu vou falar sobre a lei de Deus? Que um dia Jesus Cristo vai voltar, você vai ser julgado pela lei de Deus, e você precisa estar em pé diante de Deus. Vou falar sobre a graça, a morte de Jesus. Jesus morreu, louvado seja Deus, ele morreu para me salvar, salvação. Isso ocorrerá quando? Quando Jesus voltar, então eu vou para o céu. Todas as doutrinas, tudo aquilo que nós acreditamos, se resume nisso daí, em que em algum momento nós vamos para o céu. Por isso, a mensagem da volta de Jesus eu acredito que é a mensagem mais importante a ser proclamada. Então, devemos sempre proclamar esta mensagem com poder, como diz o apóstolo, tempo e fora de tempo, né? Falar o tempo inteiro da volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A mensagem da volta de Jesus é um dos centros aí para a nossa vida, porque eu acredito assim, pastor Eleazar, que nós não aguentamos mais este mundo. Muitas coisas vêm acontecendo nesse mundo, muitas tristezas, catástrofes, fatalidades, e a gente vê que esse mundo não tem uma solução humana, não encontra uma solução humana. Então a gente sabe ali, conforme a estátua de Nabucodonosor, que o único que vai realmente solucionar todos os povos é a volta de Jesus. O pecado tem que ser extinguido. Então eu creio que a volta de Jesus realmente seja o tema central. Agora vem a última pergunta, uma pergunta assim bem interessante, e agora vai fazer você assim dar uma pensada realmente. Alguns pastores responderam assim mais facilmente, outros analisaram um pouco. Profeticamente, meu querido pastor Eleazar, profeticamente, Jesus vai demorar a voltar, na tua opinião? Uma pergunta que todo mundo quer saber. E aí, se Jesus vai voltar, não vai voltar? Faz 2000 anos que a gente prega. Mas hoje, pastor, diante de tudo que vem acontecendo, será que chegou o momento? Será que Jesus ainda vai demorar a voltar? O que você nos diria aí para contribuir, para alimentar a nossa fé? Meu amigo, a minha resposta ela tem que ser bíblica. E a resposta bíblica é sempre da urgência da volta de Jesus. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai encontrar o apóstolo o tempo inteiro retratando as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus são sempre assim: eis que cedo venho, venho sem demora, conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando você vai na primeira carta de João, filhinhos, já é chegada a última hora. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, estas coisas, Paulo vai escrevendo ali: vos escrevo para que não sejais ignorantes quanto aqueles que estão dormindo, porque o mesmo Senhor descerá do céu e tal, e com a voz do arcanjo, soar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Quer dizer, Paulo achava que ia estar vivo na volta de Jesus. Nós, os vivos, seremos arrebatados, não é? Então, aqui no livro de Apocalipse, no finalzinho, capítulo 22, verso 20, aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quer dizer, quando você vai para a Bíblia, Novo Testamento é só assim: cedo venho, venho sem demora, eis que o juiz já está às portas. A mensagem de Cristo é essa: eu venho cedo, eu venho logo, fica preparado. Então, quando é que Jesus vai voltar? Eu quero que ele volte logo. A minha esperança é que ele volte na minha geração. Paulo dizia: olha, Jesus vai voltar, vai ressuscitar todos os justos, e aí depois nós, os vivos, nós que ficarmos, vamos ser arrebatados com ele. Quer dizer, Paulo acreditava que ele ia ser arrebatado. Então, quando eu prego sobre a volta de Jesus, eu prego para a volta de Jesus para os meus dias. A volta de Jesus eu queria que fosse esse ano. Agora, o que eu não posso fazer é determinar. Isso eu não posso fazer. Eu não posso dizer assim: olha, gente, Jesus volta em pelo menos tanto tempo. Em 10 anos aí Jesus volta. Isso aí é imprudente. Eu já vi um indivíduo que ele
falava que Jesus voltaria em 10 anos, isso na década de 90. Jesus volta em 10 anos, que os sinais estão aí e tal. Se Jesus não voltar, eu abandono a fé. Passou 10 anos, Jesus não voltou. E o que ele fez? Abandonou a fé. Por quê? Porque a fé dele estava baseada no cálculo que ele fez. Então, tem gente aí fazendo cálculos bobos, baseados no tempo. Uma coisa que eu queria destacar, Jesus Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 24, quando ele está olhando ali o templo, os discípulos fazem uma pergunta muito interessante, porque eles mostram para Jesus toda a estrutura do templo, aquela coisa magnífica, aquele prédio fantástico, e eles dizem assim, Senhor, olha que coisa linda e tal, e aí Jesus diz, estão vendo tudo isso aí? Pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É o fim do mundo. Um negócio desse tamanho, não ficar pedra sobre pedra, é o fim do mundo. E aí eles, entendendo ser o fim do mundo, já chegam para Jesus no capítulo 24 de Mateus, e eles dizem assim, Senhor, dize-nos, verso 3, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando? É a pergunta dos discípulos. E a resposta de Jesus nunca foi quando, a preocupação de Jesus nunca foi quando, mas como. A preocupação de Cristo não é quando ele vai voltar. Essa não deve ser a preocupação que nós devemos ter. E Cristo deixou isso muito claro. A nossa preocupação é como eu estarei quando ele voltar. Por quê? Porque se eu morrer hoje, Jesus para mim já voltou. Se eu morrer hoje, a próxima vez que eu abrir os olhos vai ser vendo Jesus voltar, ou antes do milênio ou depois do milênio. Se for antes do milênio, glória a Deus. Se for depois do milênio, um abraço. É morte eterna. Então, Jesus ele dá sinais, só que estes sinais que Jesus dá aqui, eles ocorreram durante toda a história. Guerras, sempre existiram. Rumores de guerras. Ah, pastor, mas aumentou. É verdade. Mas não, no planeta Terra nunca se tinha visto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra daquelas proporções, nunca. Com tantos milhões de mortos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, todo mundo achava, não, agora ele vai voltar, porque aqui é o cumprimento exato da profecia, ó, guerras, rumores de guerras. Aí teve aquela peste, a gripe espanhola, a gente está vendo aí o coronavírus, né? Nós estamos vendo essa pandemia que, de certa forma, já matou muita gente, não foi mais do que essa gripe espanhola, se não me falha a memória, matou muito mais. Então, assim, quando nós olhamos para os sinais, né, doenças, guerras, rumores de guerras, fomes, aí diz assim, puxa, isso sempre aconteceu, é bem verdade que nos últimos dias, muito mais, mas nós não devemos estar atentos somente a isso, isso são indícios, e se isso for aumentar em muito ainda? Não sei, mas o que eu devo estar preocupado é com o que Cristo fala a partir do final do capítulo. Ele conta a parábola dos 2 servos, a partir do capítulo 24, verso 45, e no capítulo 25 todo ele fala a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. A parábola do servo bom e do servo mau é aquele servo que estava preparado para quando seu senhor voltar, que ele não sabia nem o dia nem a hora que ele chegaria, mas ele estava pronto, enquanto o outro estava lá bebendo, espancando seus conservos. A parábola, então, mostra que nós devemos estar vigilantes. A parábola das virgens mostra que nós devemos ter o azeite reserva, que é o Espírito Santo, para estarmos preparados quando o noivo chegar. A parábola dos talentos demonstra que nós devemos estar usando aquilo que Deus nos deu, os talentos, os dons, para estarmos prontos quando ele voltar. Então a preocupação de Cristo é essa, é termos o Espírito Santo, é estarmos vigilantes, é usarmos os nossos dons, e não ficar só preocupado com os sinais. A gente fica tão preocupado com os sinais que esquece, às vezes, o principal e o essencial, que é estar preparado para a volta dele quando ele chegar. Quando? Eu quero que seja na minha geração, quero que seja enquanto eu estiver vivo, como foram com os apóstolos. Mas não posso determinar, vai ser agora. Muito bem tua resposta. E realmente você focou aí bastante na preparação, né? Não é quando Jesus vai voltar, mas como eu estarei quando Jesus voltar. Embora nós sabemos que as profecias indicam uma proximidade, isso é claro, a gente entende que as coisas aumentaram, mas o pastor focou muito bem sobre o preparo diário da nossa vida. Se prepare para que a gente esteja aí firme nas promessas de Deus, para que quando Jesus volte a gente esteja preparado. Como a gente já falou antes, né? Não adianta Jesus voltar rápido e a gente não estar preparado também. Então nós temos que estar preparado. É lógico que a gente quer que Jesus venha pronto, que Jesus venha logo. Eu creio que é o anseio de qualquer pastor adventista,
de qualquer pregador, de qualquer evangelista, este é meu anseio, ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Mas diante de todo este panorama, né, nós vemos aí os passos de um Deus que se aproxima. Os passos de um Deus que está chegando. Isso nós vemos no mundo religioso, a deturpação da palavra, nós que trabalhamos nos canais aí, refutando ou apresentando verdades e também mostrando os equívocos de muitos, não vou falar falsos pastores para não pegar mal, mas pessoas que ensinam errado, né? Pessoas que estão conduzindo o rebanho por caminhos tortuosos, e a gente vê o quanto que a palavra de Deus é comercializada, né, pastor Eleazar? O quanto que a palavra de Deus aí infelizmente é usado para ganhar dinheiro, para enganar. E justo o tema de hoje, que você vai falar um pouquinho para nós aí, se Deus quiser a gente vai ter outra live no futuro, você vai abordar mais aí com mais tranquilidade. Mas hoje a gente vai falar sobre algo fundamental. O alicerce, uma parte do alicerce da fé adventista, que é a santa lei de Deus. Aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus. Então muitas pessoas tentam o quê? Abolir essa santa lei. E eu faço uma pergunta, será que a lei realmente escrita pelo dedo de Deus, o decálogo, foi abolido? Por que as pessoas, pastor Eleazar, chega a ter raiva quando a gente apresenta a lei de Deus, em vez deles terem alegria? Quando a gente fala da lei de Deus, muitos religiosos têm raiva. Muitos religiosos têm raiva de alguns mandamentos de Deus. E eu fico me perguntando por quê? Mas a pergunta é, por que a lei de Deus? Será que a lei de Deus ainda está em vigência? Será que foi abolida? Qual é a validade dessa lei? Então, pastor, você pode ficar à vontade para fazer um comentário. Quando você, se eu puder, aí eu entro perguntando alguma coisa, mas você fique à vontade para você comentar sobre a lei de Deus, que é o tema propriamente dito, tá? Então eu vou abrir a tela cheia para você comentar da lei de Deus. Antes disso, eu faço aquele convite aí, um convite final para vocês. Inscreva-se no canal do Pastor Eleazar, é um canal abençoado, o canal Fala Sério Pastor, tá? Conheça esse canal que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para sua casa. Pastor, fique à vontade agora, a tela é sua. Pode ficar à vontade. Tá ok, excelência, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho então sobre este assunto, né? O assunto da lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus ela é eterna. Salmo 119 é um salmo muito bonito, fala bastante sobre a lei de Deus. E eu creio que falar sobre a lei de Deus para um adventista do sétimo dia é muito simples, é muito fácil. Na verdade, deveria ser para todo aquele que tem este livro em casa. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Alguns entendem equivocadamente o assunto da lei de Deus e colocam responsabilidades sobre a lei que ela nunca teve. Tá? Então, que precisa ficar muito claro no início da nossa fala. Presta bem atenção. A lei não salva ninguém. Ponto. A lei não salva ninguém. Ninguém é salvo porque guarda a lei. Que lei, pastor? A lei. Seja os 10 mandamentos ou as leis do Antigo Testamento, não importa. Ninguém é salvo por guardar a lei. Outro equívoco. Algumas pessoas acham que no Antigo Testamento os judeus eram salvos por guardar a lei. E aí, quando Jesus veio, na nova aliança, agora você é salvo pela graça. Como se a salvação fosse algo assim. Antigo Testamento, salvo pela lei. Novo Testamento, salvo pela graça. Isso é um equívoco de quem não tem Bíblia. Esse é um equívoco de uma pessoa que nunca estudou a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque a salvação, ela nunca foi pela lei. Em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, a salvação sempre foi pela graça. E onde eu encontro a graça na Bíblia? Onde eu encontro a graça no Antigo Testamento? O ritual do santuário. Você tem que entrar no santuário e você vai ver a graça ali. A doutrina do santuário, na verdade, bem antes do santuário, nas representações do santuário ali, depois que o homem sai do Éden,
Você vai perceber quando ele sacrifica o cordeirinho. Você vai perceber que Adão ele tem as peles de cordeiro, que foi o próprio Deus ali que deu para eles, está escrito assim. Então, um cordeiro precisou ser sacrificado. Caim e Abel, eles vão ali sacrificando cordeiros. Abel, né, sacrifica o cordeiro, Caim vai oferecer do fruto da terra. Mas para que sacrificar o cordeiro? É a graça. É a demonstração da salvação. O que é aquilo ali? Eu não tenho condições de me salvar, um inocente vai morrer em meu lugar. Era como um cheque pré-datado. Eu estou confessando os meus pecados sobre este cordeirinho que representa Jesus Cristo, que um dia virá e vai morrer, ele vai morrer e vai me limpar, e vai então me limpar, me lavar, me salvar dos meus pecados. Hoje, nós não matamos mais o cordeirinho porque o verdadeiro cordeiro já morreu. Então, nunca houve salvação por guarda da lei. Ninguém nunca foi salvo porque guardou a lei. Esse é um segundo equívoco grande que se comete. Terceiro equívoco. Algumas pessoas, elas começam a, por não entenderem o que significa lei, eles chegam para nós que somos adventistas e dizem assim, você tem que guardar então 613 mandamentos da mitzvah. É outra ignorância de uma pessoa que não conheceu os propósitos e nem sabe, não entendeu direito tipologia. Porque foi abolida a lei na cruz, foi abolida. Não existe abolição de lei. Mas quando eu falo lei, eu estou falando de tudo. Ué, pastor, então a gente tem que matar cordeirinho? Não, a gente não tem que matar cordeirinho. Então a gente tem que seguir aquelas leis ali. Nós só precisamos entender cada coisa dentro do seu papel, dentro do seu lugar. O judeu ele não particionava as leis como nós fazemos. E alguns até fazem isso. Não? Aqui é lei moral, aqui é lei cerimonial, aqui é lei de saúde, aqui é lei disso, aqui é lei daquilo. Na cabeça de um judeu, no Antigo Testamento, lei é lei. Era tudo. Era tudo. Ali era a vontade de Deus e você fazia a vontade de Deus. Só que quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que existe a tipologia. E tipologia, ela não é anulada, mas ela encontra o seu ápice. Então, eu vou exemplificar. Eu tenho um cordeirinho, esse cordeirinho é morto. Até que venha o verdadeiro cordeiro. Então, anulou, agora foi abolido matar cordeirinho. Não foi abolido. É que o tipo encontra o antítipo. E não encontrasse, ele encontra o seu ápice. Por que eu não celebro a Páscoa? Porque Cristo é minha eterna Páscoa. O cordeiro que foi morto. E acabou. Então, não é que eu vou abolir, mas é que eu encontrei o ápice. Eu tenho aqui a sombra e agora a sombra encontra a realidade. E não encontrar a realidade assume. Então, não é uma... Você pode até entender que é uma abolição. Eu não entendo como uma abolição, eu entendo como algo que existia com um propósito. Por que eu tenho que matar o cordeirinho? Ele tem um propósito, aquele cordeirinho ali morrendo. Para quê? Qual é o propósito daquele cordeirinho? Me lembrar que um dia vai vir o cordeiro, me lembrar que um dia vai vir o verdadeiro cordeiro. Chegou o verdadeiro cordeiro. Então vou abolir agora. Não é que eu vou abolir. Não, agora a sombra encontrou a realidade. Agora eu tenho o verdadeiro cordeiro. Então o propósito foi cumprido. Entenderam? Então eu tenho um propósito didático de Deus ali no Antigo Testamento. E aí algumas pessoas, elas querem colocar dentro do pacote de tipologia o que não é tipológico. Por exemplo, as leis dietéticas. Não, vamos comer carne de porco, porque quando Jesus veio, ele aboliu as leis, e aí agora você pode comer de tudo. Eu digo, não, mas eu não vou comer carne de porco, porque Jesus não morreu para purificar porco. Não, mas então mate cordeirinho. Olha que mentalidade. Então, quer dizer, se eu não quiser comer carne de porco, porque a Bíblia me proíbe, então eu vou ter que voltar para matar cordeirinho. Quer dizer, uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu tenho uma tipologia, eu tenho um aspecto tipológico onde a sombra encontra a realidade. Agora me diga qual é a sombra e qual é a realidade do porco para você comer ou não comer. Onde que eu vou encontrar assim? Não, peraí. O porco eu não podia comer, porque aqui é sombra. Mas aí chegou a realidade, Jesus. Aí agora eu posso comer porco, porque a sombra encontrou a realidade. Que tipologia maluca é essa? Não existe. Então, dentro daquilo que é um aspecto tipológico, circunstancial,
nós percebemos que Deus colocou para o seu povo justamente com essa função didática, onde a sombra vai encontrar a realidade. Ponto. Em outras questões, como, por exemplo, essa que eu mencionei, leis dietéticas, inclusive não dadas somente para o povo de Israel, tá? Porque a gente vai perceber claramente, já desde Noé, a distinção de animais limpos e imundos. Aí você diz assim, mas a distinção de animais limpos e imundos ali era para sacrifício. Não, senhor. Me mostra um texto na Bíblia onde mostra alguém sacrificando galinha. E galinha é um animal limpo. O franguinho é um animal limpo. Você pode comer um frango. Mas ninguém sacrificava frango. E agora? Então você vai perceber que animal limpo e imundo entra 7 pares, entra 2. Não tem nada a ver com sacrifícios em si, mas tem que ver com alimento. Ponto. Ok. Dito isto, é necessário mostrar também que os 10 mandamentos não são tipológicos. Eles fazem parte da lei de Deus, das prescrições divinas que são eternas. Então, aquilo que era tipológico, aquilo que era circunstancial, local, por exemplo, Deus chega para o povo no contexto do deserto e diz assim, olha, mulher, quando ela estiver no período da sua menstruação, no período do seu fluxo, ela deve ficar afastada, ela vai pegar aquele paninho, vai jogar fora do arraial e queimar e tal. Agora vamos entender o contexto. O povo de Israel no deserto, não tem suíte, né? Não tem um quarto, tudo em barracas, não tem um banheiro para a mulher se lavar, fazer a sua higienização, não tem absorvente, sempre livre, always, não existe nada disso. Então a mulher usava um paninho que é chamado trapo de imundície, inclusive Isaías diz que a nossa justiça é isso aí, trapo de imundície, absorvente usado, né? E ela então jogava fora do arraial. Por que Deus pedia essas medidas de precaução? Justamente porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que o sangue é um agente contaminador, que poderia provocar doenças. Então Deus coloca aquilo ali dentro daquele contexto. Percebe? Agora, quando você vai para a lei de Deus, seus 10 mandamentos, você vai perceber claramente que Deus ele se preocupa em fazer algo a mais. Quando ele fala com Noé, ele diz, olha, entra lá os animais limpos, 7 pares, e dos animais imundos, 1 par. Deus chega para Moisés, ele fala em Levíticos capítulo 11, ali dos animais, olha, vocês devem comer isso, não podem comer aquilo, vocês podem comer aquilo outro, não devem comer o de cá, nem toque, etc. Ponto. Mas quando se trata dos 10 mandamentos, que é um aspecto moral da lei, tá? Tem que ver com moralidade, essa questão da alimentação tem que ver com a parte física, a parte de saúde. Mas quando nós falamos de 10 mandamentos, Deus ele chega, é como se Deus dissesse assim, calma aí, esse aqui eu faço questão de ir lá e escrever na pedra. Eu mesmo vou escrever. Moisés, separe 2 pedras, lavre essas 2 pedras, talha ela bonitinho, Moisés talhou, tal, levou lá para cima, e aí Deus veio com o dedo dele e começou a escrever. Há uma preocupação de Deus. Há um aspecto especial, diferenciado. E aí agora a pergunta, essa lei de Deus ela é tipológica? Vamos lá. Não matarás. Bom, é a sombra. Agora que chegou a realidade, que é Jesus, aí agora a lei foi abolida. Então, a sombra encontrou a realidade. Antes eu não podia matar, agora eu já posso matar. É isso? Claro que não. Não adulterarás. Bom, isso era antes, né? Mas agora que Jesus chegou, aí a sombra encontrou. Você percebe que a lei não tem aspecto tipológico? Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Mas isso aí era antes. Mas hoje tem vários deuses, você pode ter vários deuses, você pode adorar o seu carro, você pode ter... Não, peraí. São aspectos que não estão são aspectos eternos, são princípios que são imutáveis. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Então agora eu vou desonrar meu pai e minha mãe, porque a lei foi abolida na cruz. Então, quando Paulo ele fala sobre, inclusive aqui no meu canal Fala Sério Pastor, tem uma playlist sobre sábado, sobre lei, eu já expliquei vários desses assuntos aí, onde há aparentemente alguns textos que algumas pessoas pegam descontextualizados do apóstolo Paulo para tentar mostrar, por exemplo, que a lei foi abolida. Né? Então pega ali textos de Romanos como se... porque, na verdade, é o seguinte, o que precisa ficar claro aqui é que algumas pessoas, por não conseguirem algumas pessoas, por não conseguirem
provar que a lei deve ser realmente toda abolida, mas elas precisam transgredir um mandamento, e vamos logo abrir o jogo. A maioria do mundo evangélico em geral não concorda com a guarda do sábado. Então, para que não fique com a consciência pesada, eu vou transgredir um mandamento. E aí? Mas pode transgredir um e o resto não? Aí ele diz, não, então a lei foi abolida na cruz. Então aí você chega e pega aqui o apóstolo Paulo, e aí em Romanos você vai abrindo lá e diz agora no capítulo 7, verso 6, está vendo aí, pastor? A Bíblia diz, agora estamos livres da lei. Paulo fala, livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Paulo é claro, pastor. Nós estamos livres da lei. Leu o verso seguinte, por que parou no 6? Por que não leu o 7? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, peraí. O que é ser livre da lei? De que liberdade o apóstolo está falando? Por que ele diz estamos livres da lei? Depois ele pergunta, a lei é pecado? E mais na frente, verso 12, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Capítulo 3 do livro de Romanos, ele pergunta no verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos, confirmamos a lei. Então, a pergunta é, como é que Paulo diz, nós estamos livres da lei? Aqui ele diz, agora nós estabelecemos a lei, nós confirmamos a lei, nós vamos anular a lei? De jeito nenhum. Ele fala de maneira nenhuma, é muito enfático. E aí? Anula a lei ou não anula a lei? Foi abolido ou não foi? E aí, Paulo? Se decida. Na verdade, Paulo está bem decidido. Confuso está quem não sabe ler a Bíblia, que não consegue perceber qual é o propósito da lei. Estou um pouquinho gripado ainda. Mas o propósito da lei é muito... Quando você descobre, fica muito simples entender. E o propósito da lei está no próprio Romanos capítulo 7. Paulo diz, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não saberia o que é concupiscência da carne se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, eu entendo que a lei ela serve para me mostrar o pecado. Somente isso. A lei salva? Não. Alguém vai ser salvo porque guarda o sábado? Não. Então, se você ouvir alguém dizendo, os adventistas acreditam que é salvo porque guarda sábado. Mentira. Adventista nenhum acredita que é salvo porque guarda o sábado. Aí alguns chegam e dizem, mas Ellen White fala que sábado é uma questão de salvação ou perdição. Como qualquer mandamento da Bíblia. Quem disse que isso está relacionado só ao sábado? Eu pergunto para você, meu irmão evangélico, seja honesto agora. Adorar imagens é uma questão de salvação ou perdição, sim ou não? Encontramos uma pessoa que ela adora imagens. Isso é uma questão de salvação ou perdição ou não? Aí você diz, veja bem não, tem que ser honesto e dizer para mim, é ou não é? É lógico que é. É uma questão de salvação ou perdição. Não quer dizer que quem não adora imagem está salvo. Como não quer dizer que quem guarda o sábado já está salvo. Mas quer dizer que quem adora imagem conscientemente, sabendo que a Bíblia diz que não deve fazer, está pecando. E nisso está comprometendo a sua salvação. Como aquele que sabe que deve obedecer, honrar o sábado do Senhor, e mesmo assim desobedece, conscientemente, sabendo, também está comprometendo a sua salvação. Então o sábado é uma questão de salvação ou perdição dentro desse contexto, como qualquer mandamento é. Matar, cometer assassinato, é uma questão de salvação ou perdição? Claro que é. Não quer dizer que se você não mata, então você já... eu já vi alguém dizendo assim, não, eu nunca matei, nunca roubei ninguém, já tem um lugar lá em cima. Tem nada. Quem disse que o teu lugar lá em cima é porque você não mata e não rouba? Quem disse que o teu lugar lá em cima é porque você guarda sábado, porque você não adora imagem? Você entendeu errado. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Salvação é isso aí, ponto. Graça. Se alguém um dia entrar no céu, não foi porque guardou o mandamento. Foi porque a graça de Cristo o alcançou. O ladrão na cruz é uma prova clara disso. Não deu tempo ele guardar mandamento nenhum, mas vai ser salvo. Agora, a transgressão dos mandamentos de Deus me coloca numa situação de perdição. Guardar os mandamentos não me salva, mas transgredi-los conscientemente me coloca numa situação de perdição. Dito isso, gente, desculpa essa tossezinha. Ô amor, você pode pegar mais água? Vou pegar aqui água aqui no meu copinho de palmito que já acabou e a garganta secou. Então, dito isso, acerca da questão da lei, entendendo qual o propósito da lei, que não é me salvar,
propósito da lei não é me levar para o céu, o propósito da lei não é me tornar aceitável diante de Deus. Não, você guarda a lei, Deus vai te olhar bonitinho, ele olhar para você com olhar de aprovação. Agora sim, agora eu te achei um camarada bom porque você está guardando a lei. Esqueça. Se você está guardando a lei para contabilizar alguma coisa lá no céu, para receber pontos diante de Deus, você está guardando a lei pelo motivo errado. O obedecer aos mandamentos do Senhor, muito obrigado. O obedecer aos mandamentos de Deus, ele é um resultado. Ele não é uma ação para receber alguma coisa. Eu não guardo os mandamentos para receber a salvação, eu não guardo os mandamentos para ter pontos com Deus. O guardar os mandamentos é o resultado e não o fim em si mesmo. O resultado de quê, pastor? João 14, verso 15. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, está aqui, olha, bem grifadinho na minha Bíblia, bem aqui, olha. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. É o resultado. Eu amo Jesus. Guardo os mandamentos dele? Guardo, pastor. E o sábado? Não, esse daí eu não guardo, não. Eu guardo os outros. Ama nada. Ué, pastor, você quer agora julgar o coração dos outros? Bom, se você não sabia até hoje que o sábado é o dia do Senhor, precisa ser observado e que faz parte da lei de Deus, tudo bem. Você pode amar a Jesus. Agora, se você diz que ama a Jesus, mas não guarda sabendo que deveria guardar, você não ama de verdade, não. E eu vou dar um exemplo claro para provar que você não ama. O camarada, ele é casado. E ele chega para a esposa e diz assim, olha, eu te amo. Vou ser fiel a você de domingo a sexta. No sábado eu vou dar umas escapulidinhas. Mas eu te amo, viu? Te amo mesmo. Essa mulher vai acreditar nesse amor? Você acredita nesse amor? Um amor que é fiel de domingo a sexta. Agora, no sábado, ele dá umas escapulidas, ele fica com outras. Mas ele diz que ama. É aquela pessoa que diz que ama Jesus. Mas ele não quer guardar todos os mandamentos. Eu guardo 9. 9 eu guardo. Entendeu? Eu não adoro imagem, não, pastor. E eu acho muito interessante, no mundo evangélico em geral, como se apressam em julgar, por exemplo, um irmão católico. Um irmão católico que adora imagens. E ele já chega dizendo assim, você não vai para o céu, não. Mas por quê? Porque você adora imagem, você vai para o inferno. Eu já vi, não foi ninguém que me contou, eu já vi alguém abordando desse jeito aí. Vai para o inferno, porque você é um idólatra. Uou! É? É. E onde é que diz isso? Que é a pessoa que não deve adorar a imagem. Está aqui na lei de Deus. Eu digo, segundo mandamento, não é? Leia o terceiro. Agora leia o quarto. Aí quando chega no quarto, diz que não precisa, não. E aí é aquela famosa seletividade. Quando me agrada, beleza. Quando não me agrada, aí eu começo. Aí vem os argumentos. Os argumentos são os mais diversos. Não, porque não foi dado para gentio. Não, porque para os cristãos não era necessário. Não, inclusive eu fiz um vídeo mostrando que o sábado era guardado pelos cristãos desde sempre. Todos os séculos tinham cristãos guardando o sábado do Senhor. Assiste aí no meu canal, foi uma resposta que eu dei a 2 padres. Então, a questão da seletividade. Quando me agrada, quando não me agrada, aí eu começo com esses argumentos, né? Porque não foi dado para cristão, porque não foi isso, porque eu não sou mais judeu, porque é da lei de Moisés. Interessante que o sábado é dado lá na criação do mundo. Quando Deus termina tudo, ele abençoa, ele santifica. Abençoa e santifica. Para quê? Não, porque Moisés ia vir depois. Aí não, ele abençoou e santificou. Para quê? Essa é a pergunta. Por que você vai abençoar e vai santificar um dia simplesmente para nada? Se Deus abençoou e santificou, naquele momento é porque ele tinha uma razão específica. E tem gente que diz por aí que Adão não guardou o sábado, que os patriarcas não guardaram o sábado, que até Moisés ninguém guardou sábado. É como se Deus chega lá, faz o mundo em 6 dias, no 7º ele diz, esse dia é especial, eu vou abençoar e vou santificar. Eu fico imaginando Adão perguntando, que Adão já estava lá, ele foi feito no 6º dia. Senhor, o Senhor está abençoando esse dia para quê mesmo? Está santificando, tornando santo esse dia por quê? Não, não é por nada não, Adão. Daqui a alguns 1000 anos você ainda vai pecar, aí vai vir vai nascer um Moisés, aí vai ser obrigatório. Por enquanto, eu estou santificando para nada, não. Só para santificar mesmo. Eu estou abençoando esse dia, não é para nada.
É porque eu quero só, porque eu fiquei assim, ó, acordei e disse, não, hoje eu quero abençoar. Ei, Deus não é ser humano, não. Deus não é menino, não. Às vezes fica colocando Deus como se fosse uma criança. Eu levantei hoje, me deu vontade de abençoar um dia, mas simplesmente para nada. Se Deus abençoou, se Deus tornou santo, tinha um propósito. Então não vem para cá me dizer que sábado é da lei de Moisés. Não, você não passou da primeira página da Bíblia. Porque na primeira página da Bíblia já fala do sábado. É só você abrir. Pelo menos na minha. Tá bem velhinha, mas é a Bíblia que eu amo. Logo aqui em Gênesis capítulo 2, logo aqui no iniciozinho, ó. Abençoou o dia 7º e o santificou. Aqui. Até do durexzinho aqui. Deus abençoou e santificou. Acabou. Agora. E existem evangélicos que falam sobre a lei de Deus como sendo eterna? E é aqui que eu quero terminar a minha fala. E aí, Excelência, se você puder, eu vou compartilhar aqui uma tela, e eu queria que você, se você pudesse colocar aí, alguém estava me ligando aqui, mas eu não vou poder atender agora. Pronto. Share screen. Excelência, eu vou compartilhar essa tela aí. Você pode colocar? Pronto, Excelência. Muito bem. É a lei de Deus. E aí, só para a gente fazer um retorno rápido, só relembrando o que é pecado, a Bíblia diz muito claramente em 1 João 3,4 que o pecado é transgressão da lei de Deus. Ponto. Se pecado é transgressão, e alguns dizem que Jesus aboliu a lei, a gente entra numa situação difícil. Primeiro porque Paulo vai dizer que onde não há lei, não há pecado. Isso é muito claro na Bíblia. Não havendo lei, não há pecado. Isso é claro. É uma premissa básica. É basilar isso daí. Então, Romanos 4, verso 15 e 5:13, vamos ler? Romanos, capítulo 4 e o verso 15. Olha o que diz aqui. Olha. Romanos 4, verso 15. Porque a lei opera ira. Porque onde não há lei, não há transgressão. E 5, verso 13. Ele vai repetir. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, onde não há lei, não há pecado. Ponto. Se a lei foi abolida, então não existe o quê? Pecado. E a Bíblia fala que Jesus salvará o mundo dos seus pecados. Entretanto, abolida a lei, o pecado desaparece. Sem pecado, todos se tornam justos. Não há, então, necessidade de salvação. E não havendo salvação, Jesus para nada vale. E o seu sacrifício foi em vão. Então você vê que engano satânico, que os cristãos ergam o estandarte ensanguentado do Filho de Deus, posicionando-se ao lado da santa lei em coragem e bravura. Mas eu quero destacar aqui com vocês alguns, porque eu sei que muitos irmãos evangélicos e até católicos também nos assistem, mas eu quero ler alguns trechos de alguns irmãos evangélicos, estudiosos, tá? Do mundo evangélico, e o que eles falaram sobre a lei de Deus. Vamos dar uma lida aí? Vamos ler aqui. Os congregacionalistas, a igreja congregacional. Vamos lá. Olha o que eles dizem aqui, olha. Não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado cristão. More than two chapters of baptism for Fuller é a referência onde está escrito isso daí. Outros, metodistas. Olha o que os irmãos metodistas dizem. Eles dizem assim, olha. É certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil. Tampouco o há para santificar o primeiro dia. Theological Compend, 1902, reverendo Amos Binias, na página 180 e 181. Então, é certo que não há mandamento para batizar a criança. Tampouco existe para santificar o domingo. Nossos irmãos luteranos, olha o que eles dizem. A observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja, tá? Então, aqui alguns que mostrando claramente que sobre o sábado e sobre o domingo. Olha esse outro aqui. Deus instituiu o sábado na criação do mundo, os presbiterianos, viu? Presta atenção. O que eu falei que Deus instituiu o sábado quando? Na criação, e não lá na época de Moisés. E os irmãos presbiterianos, eles dizem o quê? Deus instituiu o sábado na criação do mundo, separando para este fim, o sétimo dia,
e impôs sua observância como obrigação universal, moral e perpétua. Eu achei fantástico. Ele explicou melhor do que eu. Que Deus instituiu o sábado quando? Na criação do mundo, não foi na lei de Moisés. Separando este fim, né, para este fim, o sétimo dia. O sétimo dia é separado para um fim sagrado. E impôs. Eu digo que Deus, ele colocou a sua lei e tal, mas eu nem me lembro de ter usado essa expressão, impôs, que é uma imposição, uma obrigação. Impôs a sua observância como uma obrigação. Olha que impressionante o irmão presbiteriano falou. Universal, então é para todas as partes do mundo, moral e perpétua. Doutor Arquibaldo A. Rod, da Comissão Presbiteriana de Publicidade. Irmão. Gostei. Esse daqui tá mais adventista do que muitos adventistas. Vamos lá. Os nossos irmãos batistas, o que é que eles falam sobre a lei de Deus? Vamos lá? Vamos ler aqui? Como é que creem os batistas, tá? Diz aqui. Nós cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral. Olha só. Nós cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral. E aí eles dão as referências para solidificar o pensamento. Que essa lei é santa, justa e boa. O texto que eu li de Romanos 7. Que a incapacidade dos homens decaídos, da qual falam as Escrituras para cumprir os seus preceitos, provém unicamente do seu amor ao pecado. Olha! E eu já vi alguns irmãos evangélicos me questionando, dizendo assim, porque... E você consegue guardar toda a lei? Porque você não consegue guardar toda a lei. Então, como se assim, para justificar que eu não preciso guardar o sábado, né? Então, já imaginou que alguém que chega... Eu vou abrir o parênteses aqui rapidinho. Alguém que chega, porque você não consegue guardar toda a lei. Já imaginou um assassino falando isso? O cara é matador de aluguel. Aí alguém chega, irmão, você precisa sair desse mundo, cara. Você tem que sair dessa vida de matar as pessoas. Por quê? Porque tá na lei de Deus, não matarás. Sim, você guarda toda a lei? Então você é um hipócrita, fica querendo dar uma lição de moral aqui. Já imaginou o irmão lá que adora imagem de escultura e tal, adorando outros deuses? Aí você chega e diz, olha, irmão, não pode. Você guarda toda a lei? É impressionante, né? E eu já vi muita gente usando esse argumento. Mas ninguém consegue guardar a lei de Deus. Aí, olha o que os irmãos batistas dizem. Eu acho bonito. Que a incapacidade dos homens decaídos, da qual falam nas Escrituras, para cumprir os seus preceitos, provém unicamente do seu pecado, do seu amor ao pecado. O camarada ama o pecado, por isso que ele não guarda a lei, ué. É por isso, não é porque é impossível, não. Mas que um dos principais objetivos do Evangelho, olha só, é o de libertar os homens do pecado e restaurá-los em Cristo a uma obediência sincera dessa santa lei, concorrendo para isso os meios da graça proporcionados em conexão com a igreja visível. Então, veja como esta declaração batista é fantástica, é linda. Mostra aqui não uma graça barata, que alguns pegam uma graça barata. Não, Jesus já me salvou, então não preciso mais de lei. Aqui eu posso jogar no mato. Não. Olha o que ele diz aqui, que um dos principais objetivos do evangelho... Qual é o objetivo do evangelho? Um dos principais é libertar os homens do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Restaurá-los em Cristo a uma obediência sincera da santa lei de Deus. E a santa lei de Deus inclui todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Concorrendo para isso os meios da graça. Então a graça vem para te ajudar. A graça vem, ela é manifesta na nossa vida quando nós obedecemos. Quem disse isso? Isso aqui, amigos, está no Manual das Igrejas Batistas por William Carey Taylor. William Carey. Quarta edição de 1949, página 178, artigo 12, Casa Publicadora Batista. Sou eu falando não, viu? São os nossos irmãos batistas. É uma pena que muitos de 1949 para cá se esqueceram disso. Os irmãos pentecostais aí, Assembleia e outras denominações, diz o seguinte: a Bíblia nos mostra a sagrada lei de Deus. Faça isso, não farás. Êxodo capítulo 20. E aí ele cita a referência, né? E essa lei deveria ser observada
cumprida rigorosamente. E até os nossos filhos a deveríamos fazer conhecer. E aí cita Deuteronômio 6, 1-13. A palavra de Deus é, sob certos aspectos, autoritária. Ela nos fala de modo imperativo. Onde é que está isso? Nas lições bíblicas, página 7-2, 1966. Pastor Emílio Conde, página 12. Queridos, eu estou citando aqui pessoas, não sou eu. E até os nossos irmãos, os mormons, o que eles dizem? Há aqueles que gostariam de destruir o decálogo, ou os 10 mandamentos. Tais mandamentos não foram abrogados, nem anulados, e estão em vigor hoje, da mesma forma como estiveram quando pronunciados em meio aos trovões do Monte Sinai, embora não sejam observados, mas estão em vigor. Quem disse isso? O líder da religião dos mormons, Joseph Smith. Então, quando eu observo isso aqui, Excelência, quando eu observo isso aqui, eu vejo essas declarações de mormons, pentecostais, batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, congregacionalistas, eu entendo uma coisa. A lei de Deus, ela é eterna mesmo. E quem está falando isso, deixa os nossos irmãos evangélicos falarem. Está saindo deles e não de mim, adventista. É muito fácil pegar, porque o adventista diz isso, porque o adventista diz aquilo. Tá bom, então deixa eu ouvir o evangélico falar. Agora, se você quiser discutir com a sua igreja, aí agora você vai ter que pegar os seus livros, a sua própria literatura e ir lá e dizer, gente, desfaz isso aí que está errado. Eu, particularmente, considero perfeito. E talvez, se eu não colocasse a referência e tivesse lido o texto, muitos diriam, isso aí é uma literatura adventista. E quando pega a referência, uou, e quer dizer que isso é batista? Quer dizer que isso é presbiteriano? Nossa, não sabia. Pois é, fica sabendo. As literaturas mais antigas da sua igreja valorizavam muito a lei de Deus. Muito. E são claros em dizer, a lei de Deus é santa, deve ser observada, ela é autoritária, autoritativa, aliás. Bom, queridos, dizer que a lei de Deus passou, só diz isso quem não estudou a Bíblia ou quem quer, por uma premissa, desobedecer um mandamento. Como não dá para desobedecer um e guardar os 9, aí, para não ficar meio antiético, né? Poxa, vou desobedecer só um. Aí eu digo que a lei toda foi abolida. Aí você pergunta, preciso matar? Posso matar? Posso fazer isso? Aí diz, não, porque no Novo Testamento todos os mandamentos são repetidos, menos o sábado. Eu quero dizer que dos mandamentos, um dos mais citados no Novo Testamento é o sábado. E todos os mandamentos, os seis últimos, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, eles são repetidos ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Mas os 4 primeiros, nenhum deles é recitado ao pé da letra. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Nenhum. Não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Nenhum desses. Você vai encontrar inferências à idolatria, e por conta disso eu sei que é uma transgressão do segundo. Você vai encontrar inferências a não ter outros deuses, inferências a não tomar o nome de Deus em vão, mas repetido, ipsis literis, os 4 primeiros não são. Mas você encontra inferências a todos os mandamentos, inclusive o sábado. E eu quero terminar com o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Ali fala sobre o descanso, eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele fala sobre o descanso e no meio desse descanso, aqui há uma palavrinha que nós chamamos na teologia, né, nos estudos linguísticos, rapax legomenon, que é uma expressão que ela acontece uma única vez em toda a Bíblia. Não existe essa palavra 2 vezes. Ela só acontece na Bíblia uma única vez, está aqui em Hebreus 4, porque alguns dizem assim, não tem mandando guardar o sábado não. Tem não? Hebreus capítulo 4 está aqui, olha, mandando guardar o sábado. Capítulo 4, verso 9. Pois ainda resta um repouso para o povo de Deus. E qual é a palavra repouso? Se você pegar o capítulo 3 e o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala aqui a expressão catapauses, catapauses, catapauses o tempo todo, que é a expressão descanso, catapauses. Só nesse lugar, quando ele vai dizer assim, ainda tem um repouso para o povo de Deus. Olha, existe ainda um dia de repouso. Ainda existe um repouso para o povo de Deus. Aí ele muda a expressão. Ele não usa mais catapauses. Ele usa essa expressão aqui. Eu anotei aqui do lado da minha Bíblia. Olha.
É sabatismos. O que significa sabatismos em grego? Repouso sabático. Quantas vezes aparece na Bíblia? Uma. Aqui. O autor está dizendo assim, ó, existe um repouso sabático para o povo de Deus. Se você está duvidando, pegue a Bíblia em grego e leia. E você vai ver. Aliás, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o meu Novo Testamento interlinear. Deixa eu pegar aqui. E aí eu vou abrir. Deixa eu ver como é que ele traz aqui. Se ele traz repouso sabático, porque eu sei que sabatismos é um repouso sabático. Verso 9. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Você duvidar de mim, vamos ver aqui no grego. Olha só. Tá vendo aí? Olha. Sabatismos, um repouso sabático. Para quem conversa aí demais. E agora ficou tudo escuro aqui. Vamos lá. Aí, iluminou. Para quem anda por aí falando que não tem uma ordenança para guardar o sábado, tá aqui, ó. Isso aqui não é a igreja adventista que fez, não. Você pode pegar lá no seu Novo Testamento grego e você vai descobrir que existe lá a palavra sabatismos. Repouso sabático. Não é só um repouso. Catapauses é só repouso. Agora, repouso do sábado é sabatismos. Como eu falei, só existe essa expressão na Bíblia uma única vez. E Deus está dizendo para você, existe um repouso sabático. Por que eu dei a ênfase no sábado? Porque os outros mandamentos você já guarda. Tá? Mas a lei de Deus é eterna. Serve para te salvar? Não. Ela não vai te salvar. Se você guardar a lei pensando assim, vou guardar a lei para ser salvo, você vai se perder, porque a lei não vai te salvar. Quem te salva é Jesus Cristo. Mas lembra do que Jesus falou. Se vocês me amam, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, guardar o mandamento é por amor. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. João Pedro, obrigado, excelência, por estes momentos aqui. Espero que tenham sido úteis, espero que tenham sido proveitosos para os teus inscritos aí no canal. Aproveito para dizer aí que se você não é inscrito ainda no canal do João Pedro Torales, você se inscreva. Falo isso aos meus amigos que vão assistir esse vídeo aí no meu canal, tá bom? Libera o áudio, excelência. Seu áudio tá desligado. Libera o seu áudio. Desculpa, pastor, tá me ouvindo? Desculpa, foi uma bênção. A tosse pegou. Eu que estudo bastante a palavra de Deus, pude aprender bastante. Realmente, muitas coisas que você aqui citou, até eu que sou aí, vamos dizer agora, sou teu amigo, se você não me mostrasse as referências desses pastores evangélicos, até eu ia ficar assim, falando que você pegou referência adventista. Brincadeira. Mas, realmente, tem muitas referências de pastores batistas, presbiterianos, mormons, pentecostais, que quando a gente lê isso, parece realmente que eles são mais adventistas que a gente. A declaração é linfática. Então você deu uma aula, pastor, foi uma benção. Eu tenho certeza que todos aqui do canal João Pedro Torales vai te agradecer muito por você ter tirado o seu tempo, por você aí ter vindo, tirado o tempo para poder explicar para nós sobre a lei de Deus. E o mais lindo, eu tenho certeza que dará frutos. Você foi direto, você apresentou sem medo, mostrou a verdade aqui e tirou muitas dúvidas. Então, pastor, eu tenho que te agradecer muito, que Deus possa continuar aí abençoando o teu ministério, tá? Que Deus abençoe tua família e vamos marcar mais vezes. Queremos você mais vezes aqui no canal, eu sei que você é corrido, mas eu queria tirar uma duvidazinha, se você me permite, antes de encerrar a live. Veio aqui uma lembrança, eu tenho um amigo aí que você deve conhecer também, o irmão Jardel, que está no grupo de WhatsApp nosso lá, e ele aí fez uma refutação, ou seja, uma resposta a um pastor
evangélico, que ele é meu amigo, a gente fez aí uns debates, depois viramos amigos, que nem a gente diz. Nós debatemos ideias, não pessoas, né? E hoje ele é meu amigo, considero muito ele, mas ele disse algo ali que me chamou a atenção. Se você quiser apresentar em 2, 3 minutinhos, apenas apresentar, eu vou te agradecer. Usou o texto ali, o Jardel pediu para mim até, pedir para você, me veio a lembrança agora, o texto de Mateus 5,17, cuideis que eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. O termo plerô, cumprir, certo? Aí o que ele foca? Que Jesus cumpriu essa lei, e quando Jesus cumpriu essa lei, automaticamente a lei terminou. Porque ele cumpriu, então a lei terminou. Que o termo plerô seria concluir, terminar, ou vamos colocar aniquilar a lei. Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, será que quando Jesus cumpriu a lei, realmente terminou? Roubando o teu tempo aí, pastor, uns 3 minutinhos para você falar. É aquilo que eu expliquei, não é? O indivíduo, ele desconhece o propósito da lei. Se eu colocar plerô como um sentido de cumprimento e de extinção, eu preciso explicar todo... É interessante que, assim, você pergunta assim, pastor, plerô se aplica a qual mandamento? Só pergunta isso. Pastor, o termo plerô, esse cumprimento da lei, para a qual essa ideia que você está trazendo de que acabou, não precisa mais, é válida. Essa expressão plerô se aplica a qual dos mandamentos? Vamos lá, pastor. Mandamento 1. Não terás outros deuses diante de mim. Plerô se aplica, pastor. Aí ele vai te responder, não pode ter outro Deus, não? Não, mas não plerou, pastor? Não plerou lá o negócio? Plerou, ué. Não, mas não. Então tá bom, pastor. Vamos pro segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí, pastor, plerou? Plerou ou não plerou? Ele vai dizer, não, aí não. Calma aí. Não pode adorar a imagem. Então não plerou? Não cumpriu, não? Não acabou, não? Não. Beleza, pastor. Vamos para o 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que chamar o seu santo nome em vão. Plerou, pastor? Não plerou, não. Não cumpriu, não? Não. Beleza. Vamos pular o 4, vamos pro 5. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí, pastor, plerou? Não plerou, não. Não? Tem que honrar o pai e a mãe? Tem. Não acabou? Não foi aniquilado, não? Jesus não já cumpriu? Não cumpriu? Cumpriu, mas então... Não, mas aí... Não, sem mais. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Então, se ele cumpriu, eu preciso ainda? Não, veja bem, pastor, é simples. Plerou ou não plerou? Ok? Vamos pro 6. Não matarás. Plerou ou não plerou? Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí, plerou ou não plerou? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. E aí, pastor? Não pode cobiçar, não. Peraí, pastor, então não plerou. O que é plerou? O que é cumprir? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. E é o cumprimento que Jesus fez, anulou isso aí, tudo que eu falei? Não. Aí eu chego e digo assim, agora vamos lá, pastor, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Dele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, olha para onde o sábado te leva. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia Deus descansou. Por isso abençoou e o santificou. Santificou o dia 7º. Porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. E aí, pastor? Aí plerou. Agora cumpriu, não precisa mais, acabou. Então perceba,
problema dele não é com a lei, o problema dele é com o sábado. Simples assim. Entendeu? O problema dele nunca foi com a lei, o problema dele é com o sábado. Então, por causa do sábado, ele diz que não, toda a lei foi abolida, e aí plerou, e aí etc. E quando você começa a questionar se plerou mesmo, se cumpriu mesmo, aí ele começa a se embananar. Entendeu? E outra coisa, quando esse tipo de discussão, apesar de que ali Jesus está falando lei e profetas, é uma referência ao Antigo Testamento, e o cumprimento, Jesus está simplesmente dizendo que tipo está encontrando antítipo. Quando está falando da lei dos... não penseis que vim revogar a lei e os profetas, e em outras... essa era uma forma reduzida de se falar do Antigo Testamento. Na época de Jesus, ninguém dizia assim, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não existia Novo Testamento antigo. Como é que se chamava o Antigo Testamento na época de Cristo? Lei e os profetas. Ou a lei, os escritos e os profetas. Tá? Então, essa era uma forma reduzida. Naturalmente que os 10 mandamentos estão inclusos na lei, que é a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, Jesus está dizendo assim, gente, eu não vim para destruir aquilo ali, não, o Antigo Testamento, não vim jogar o Antigo Testamento no lixo, não. Eu vim para cumprir, ou seja, eu vim tratar da tipologia. Não tem a tipologia, não tem o cordeirinho, não tem a sombra, eu sou a realidade. Então, a sombra vai encontrar a realidade. Não vim para destruir, vim para que haja um encontro. E no encontro da sombra com a realidade, Jesus é o máximo. Eu não preciso agora matar o cordeirinho porque a sombra encontrou a realidade. Jesus em nenhum momento aqui está tratando de sábado. Em nenhum momento ele está tratando de matar ou não matar. Em nenhum momento aqui Jesus está dizendo que você pode adorar ou não adorar a imagem. O texto não está falando disso. Ao contrário, o texto está dizendo que ele é o cumprimento das profecias que estavam na lei e nos profetas. Na lei e nos profetas encontram-se as profecias que falavam de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Eu vim para cumprir. Para cumprir o quê? Para cumprir o que estava escrito acerca dele. E a Bíblia claramente no Novo Testamento fala isso várias vezes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta tal, para que se cumprisse o que fora dito por Isaías, para que se cumprisse o que disse o profeta, para que se cumprisse... Então, quando Jesus diz eu vim para cumprir, é isso. Ele veio cumprir. Então, veja. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, voz do que clama no deserto. Então, agora, já cumpriu, já pega Isaías lá e rasga. Porque já cumpriu. A voz já clamou no deserto. Então, pode rasgar Isaías? Não vamos ser infantis. Essa é uma maneira infantilizada de estudar a Bíblia. Então, nós temos que ser maduros, adultos, para estudar a Bíblia. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que ele viria montado no jumentinho e tal. Então, pega aquele profeta do Antigo Testamento e rasga, porque já cumpriu. Não é isso. Então, quando Jesus diz que ele veio para cumprir, é dentro desse sentido, de que as profecias apontavam para ele e ele é o cumpridor final destas profecias. E não quer dizer que as profecias agora cumpridas devam ser descartadas, jogadas no lixo. Essa é uma forma, repito, pueril de se estudar a Bíblia. Amém, pastor. Muito obrigado. Estou aí. Roubei um pouquinho a mais do seu tempo, mas todos nós gostamos, aprendemos muito e eu fico muito feliz em Deus aí ter nos presenteado você como pastor adventista. Fico muito feliz, vejo que Deus tem te usado e vai te usar muito ainda no ministério. Pastor, que você ore por nós para encerrar essa live. Tem algumas perguntas que eles mandaram, mas eu vou deixar por uma outra oportunidade. E eu quero aqui, só ler aqui, que eu vou responder para a irmã Ana Amélia Amador. Maia, ela pediu, por favor, explica Efésios 2,16. Mas eu vou responder ela, isso aí eu vou fazer um vídeo especial para ela. Por favor, quero me tornar adventista. Vocês podem me explicar? Ela falou, João, me explica Efésios 2,16. Então, querida irmã Ana Amélia, por causa do tempo, né, para a gente não estender muito a live, eu vou fazer um vídeo especial para você, vou citar o teu nome, e eu vou explicar para você sobre isso, tá? Depois, se o pastor Eliazar quiser também falar sobre isso, apresentar, outra oportunidade ele apresenta. Ok, irmã Ana Amélia, Deus te abençoe, mas eu vou dar uma resposta para ti. Pastor, você quer orar por nós? Pra gente sim. A live não fica meio extenso pro pessoal. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta live, por estes momentos passados aqui com o Pedro. Senhor, obrigado porque eu tenho certeza que esta live terá um alcance importante para as pessoas. Muitos ouvirão, muitos estudarão, muitos aprenderão
e perceberão a importância da lei de Deus. Que o Senhor continue abençoando o canal do João Pedro Torales. O Senhor abençoe também aquelas pessoas que vão entrar em contato com esta mensagem. E que nos dê um ano de 2021 abençoado, guardado pelos seus anjos, em nome de Jesus. Amém. Tem um delayzinho aí no áudio, por isso que ele não percebeu ainda, que já terminou. Mas, aí. Amém. Tem um pouquinho de atraso aqui, você já sabe, né? Pastor, muito obrigado. Eu creio que todos aqui gostaram muito da live. E eu estendo o convite para você, futuramente, a gente fazer outra live, tá? Vou melhorar um pouquinho o áudio aí, tem algumas coisinhas que tem que melhorar, a gente vai melhorar. Mas eu só tenho a agradecer muito e vou postar esse vídeo em vários grupos, com certeza. Eu tenho aí mais de uns 15 grupos que eu administro aí no Facebook e eu vou postar porque foi muito boa, muito bom mesmo. Não é porque você está aqui na nossa frente, mas foi bom mesmo. Foi uma benção, Deus te abençoe, capitão. Fique com Deus. Abraço para tua família, para tuas filhinhas lindas aí, que tem uma filhinha sua que tem um canal também. Abraço para ela, depois Há duas. o link do canal. As duas têm canal. As duas. Uma é a Haná, tem o canal Minutos Proféticos com Haná, onde ela explica sobre profecias, sobre Daniel, Apocalipse, ela explica direitinho. E a outra é a Isabela, a galeguinha, Histórias da Bíblia com Belinha. Ela explica sobre as histórias da Bíblia, sobre Jó, sobre Abraão, do jeitinho dela, muito especial. São dois canais aí bem legais que a criançada vai gostar muito. Amém. Então as meninas é uma bênção aí, tem puxado o pai, o avô, né? E tem uma bênção. Deus te abençoe. Você, querido, que nos assistiu até agora, muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí por estar conosco até agora. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe tua família. Querida Ana, não fique triste, eu vou fazer um vídeo para você, tá? Especificamente respondendo você. Se eu não conseguir, o pastor Eleazar faz esse vídeo respondendo você. Mas eu vou responder, fique tranquila. E que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Fique na paz do Senhor.